Esse vídeo é mais um vídeo da série Por que você deve ler C.S. Lewis. Se você buscar aqui no canal, você vai encontrar vários vídeos falando das obras de Lewis, das suas literaturas infanto-juvenis, dos seus contos de ficção científica, dos seus contos de fada, dos seus textos teológicos e filosóficos. Enfim, esse aqui é mais um. Mas dessa vez é sobre um livro que talvez nem todos conheçam. O livro que eu me refiro aqui é Cartas a uma Senhora Americana. Esse livro reúne cartas que Lewis escreveu de 1950 até próximo da sua morte, em 63, a uma senhora norte-americana que ele não chegou a conhecer pessoalmente, mas à qual ele dedica tempo e atenção muito cuidadosa e até mesmo pastoral nesses textos. Então, vale a pena ler esse livro. Sobretudo porque, bom, é C.S. Lewis. E aí, de verdade, qualquer livro do Lewis vale a pena ler. Então, a resposta inicial à pergunta, por que ler Lewis? A resposta poderia ser, porque sim, vale a pena você conhecer esse autor. Mas, em segundo lugar, vale ler esse livro, porque neste livro, Lewis apresenta não apenas uma compreensão sobre o que é ser humano, ou seja, a sua compreensão sobre a própria humanidade, mas também sobre a espiritualidade cristã. E é exatamente essa a razão desse vídeo aqui. A partir deste livro, apresentar a você 10 questões abordadas no livro Cartas a uma Senhora Americana, que revelam como C.S. Lewis compreende a espiritualidade cristã. Então vamos a elas. Em primeiro lugar, para Lewis, a espiritualidade cristã tem relação com o serviço aos outros. Afinal de contas, o próprio ato de escrever aqui revela esse cuidado pastoral que eu mencionei no início do vídeo. Vale lembrar, aliás, que para Lewis, um dia perfeito é aquele dia em que há pouca correspondência e que não se deva temer a chegada do carteiro. Então Lewis não gostava de escrever, mas ele escrevia em função do seu próprio trabalho, das demandas que o trabalho de professor exigia, também as próprias correspondências com outros autores, editores, os seus amigos, seus familiares, e ele encontra tempo na sua agenda para atender a essa senhora. Isso revela um conceito de espiritualidade que traduz, de fato, um cuidado com os outros, ou seja, um serviço a Deus, que é, na verdade, serviço aos outros. Em segundo lugar, para Lewis, a espiritualidade cristã tem total relação com as coisas do cotidiano, porque, de fato, nessas cartas aqui, nesse livro, estão reunidas questões do dia a dia. Lewis fala sobre doenças, sobre enfermidades, sobre contas a pagar, sobre trabalho da faculdade de professor, sobre escrita de livros, sobre poesia, sobre o dia a dia. E a correspondente dele, essa senhora norte-americana, que a gente não sabe o nome, ela também fala sobre as suas próprias crises, né? Claro, a gente não tem as cartas dela, a gente só tem as respostas de Lewis, mas a partir das respostas de Lewis a gente entende que ela também passa por problemas e dificuldades muito naturais da vida. E é exatamente neste ponto que se revela um traço dessa espiritualidade cristã. Porque ser espiritual, segundo a lógica do Evangelho, não é ser alguém desencarnado, alguém vivendo nas alturas celestiais, ou qualquer coisa que seja, mas sim alguém que vive a vida. E aí, diante da vida, se encontra com vários dilemas, com várias questões, e a essas questões responde a partir da sua relação com Deus e também com o próximo. Então, vale a pena ler por isso também. Terceiro, para Lewis, a espiritualidade cristã tem a ver com uma correta imagem de Deus. Sim, como Deus é, como Deus se mostra. Pois bem, para Lewis, um Deus que gera medo, pavor, um Deus que gera terror, não é o Deus de Jesus. Nas suas palavras, ele diz o seguinte: o Senhor ressuscitado só inspira terror quando confundido com um fantasma, ou seja, quando não é reconhecido como ressuscitado. Então, saber exatamente como Deus é, e aí a lógica do Evangelho é, Deus se revela em Jesus de Nazaré. Então, olhar para Jesus, perceber como Jesus é e age, a gente tem então uma noção de como Deus é. E esse Deus que Jesus apresenta a nós não é um Deus que nos ameaça, é um Deus que nos acolhe. Quarto lugar, para Lewis, a espiritualidade cristã tem relação com a misericórdia, que deve marcar nosso olhar sobre a vida, sobre os outros e sobre nós mesmos. O Lewis diz o seguinte no seu livro: em minhas orações, peço que recaia sobre meus amigos, meus inimigos e sobre mim, não a justiça, mas a misericórdia divina. Porque ele entende que é a misericórdia que faz a vida caminhar. A gente não está nessa relação com Deus a partir da lógica do medo que a justiça punitiva possa gerar, mas sim a partir do amor que a misericórdia divina desperta em nós. Quinto lugar, para Lewis, a espiritualidade cristã tem a ver com uma santidade que, por ser verdadeira, não é repelente, mas é irresistível. Ou seja,
Não se trata dessa espiritualidade falsa que a gente vê em muitos santarrões por aí. Sabe? Você deve conhecer essas pessoas que respiram santidade, que respiram intocabilidade, porque elas são supostamente melhores do que as outras, estão numa dimensão de relação com Deus mais próxima. Não é nada disso. Isso tudo é falsidade, isso tudo é cinismo. Para Lewis, a verdadeira santidade ela é irresistível. E, aliás, ele diz o seguinte, se nós vivêssemos 10% dessa santidade, o mundo inteiro já estaria encantado por Deus. Sexto lugar, para Lewis, a espiritualidade cristã se relaciona a uma correta compreensão sobre a oração. Oração, para Lewis, não é mover a mão de Deus e nem é uma lógica meritocrática como a gente escuta por aí. Aliás, em breve aqui no canal, vou fazer uma série de vídeos sobre a oração do Pai Nosso. E aí falaremos a respeito disso com mais detalhes. Mas vale aqui perceber o seguinte, gente. Quem acha que pouca oração gera pouco poder e muita oração gera muito poder e que a oração move a mão de Deus, na verdade está se relacionando com Deus a partir de uma lógica meritocrática e, na verdade, não cristã. Essa ideia de que Deus precisa ser convencido por nós para ser bondoso para conosco, para nos abençoar, essa ideia não é do Evangelho. Essa ideia é estranha à lógica de Jesus. Porque para Jesus, Deus já está disposto a nos abençoar, a estar conosco, a nos ouvir. Mas é claro, essas orações não são, na verdade, expressões do nosso próprio desejo egoísta e muitas vezes mal compreendido. Sobre isso, Deus diz o seguinte, nossas orações são as orações dele, de Deus. Essa é a mais pura verdade. Ele fala consigo por meio de nós. E aqui Lewis traduz o texto de Paulo, lá em Romanos, quando Paulo fala sobre a oração. Sétimo lugar, para Lewis, a espiritualidade cristã tem a ver com ser íntegro diante de Deus, ou seja, expressar tudo o que se sente diante dele. Mesmo que o que se sente seja a dúvida, ou seja, a falta de fé, ou seja, a lágrima, a tristeza e a dor. O Lewis diz o seguinte, a propósito, não chore por dentro para não ficar com a garganta inflamada. Se precisar chorar, chore. Um lamento sincero. Acho que nós, principalmente as pessoas do meu sexo, não choramos o suficiente hoje em dia. Enéas e Heitor, Beowulf, Roland e Lancelot debulhavam-se em lágrimas feitas adolescentes. Por que nós também não podemos chorar? E aqui, gente, o Lewis toca num ponto bem importante, essa noção incorreta e muito frágil da masculinidade. Essa ideia de que homem não chora. Isso, na verdade, revela uma fraqueza, não uma força. Porque homens, se não choram, não são humanos. Diante da dor e do sofrimento, se alguém não chora, essa pessoa tem problemas sérios que precisa talvez de tratamento psicológico ou psiquiátrico. Porque, entenda, a vida não é apenas sofrimento e dor, a vida também tem alegrias, mas a vida também tem tristezas. E se a gente não consegue se relacionar bem com essas dimensões todas e múltiplas, a gente tem que buscar ajuda. Então, se precisar chorar, chore. Um lamento sincero. Oitavo lugar, para Lewis, a espiritualidade cristã não se reduz à observância de leis e regras. O Lewis entende que reduzir o cristianismo à observância, à decoração de leis e à obediência a essas leis, na verdade, é algo inútil e algo muito perverso e pernicioso. O Lewis diz o seguinte, não se deve transformar a vida cristã num rigoroso sistema de leis como fazem os judeus, por dois motivos. Primeiro, quando não observamos a rotina, nos enchemos de escrúpulos. Segundo, quando a cumprimos, nos enchemos de presunção. Nada nos enche mais de uma espúria boa consciência que cumprir regras, mesmo na total ausência de fé e caridade reais. Então perceba que para Lewis é possível sim demonstrar uma suposta espiritualidade, a observância das leis, mas na verdade não vive nem a caridade e nem a fé. Não é esse o caminho. O caminho tem que ser, na verdade, focar na caridade, no amor e na própria fé. O resto é consequência. Em nono lugar, para Lewis, a espiritualidade cristã rejeita a lógica do consumismo, porque para ele o consumo absorveu a vida da sociedade. Aliás, nesse mesmo livro, Lewis fala sobre o Natal e diz que uma vez o irmão dele estava passando diante de uma vitrine de uma loja e aí viu lá um presépio montado. E olha que coisa interessante, do lado dele tinha uma senhora conversando com uma outra senhora e essa senhora disse o seguinte, olha só que absurdo, estou enfiando religião em tudo, até no Natal. Ou seja, parece que algo se perdeu na compreensão, né, dos elementos religiosos da própria vida. E claro, existe diante de nós uma infindável lista de tristes comercializações da fé. Mas não é para ser assim. O Lewis afirma o seguinte, gostaria que não vivêssemos num mundo em que comprar e vender
principalmente vender coisas, ao que parece tornou-se mais importante do que produzi-las ou usá-las. O que Lewis denuncia aqui é uma lógica de mercado consumista que se foca no consumo, mas não celebra a produção, que é a própria criatividade humana em uso, em ação, e também não foca no usufruir dessas coisas, né, no usar essas coisas. Essa é uma sociedade muito problemática, segundo Lewis. E em 10º lugar, para Lewis, a espiritualidade cristã tem uma saudável compreensão sobre a morte. Sim, a morte, aquilo que nos afetará a todos nós. Como diz inclusive o personagem do Auto da Compadecida, né? O mal que vem a todos nós, que é inescapável. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que a marca de nossos estranhos destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação. Que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Diante da morte hoje, a sociedade desenvolve atitudes nem sempre saudáveis. Para ele, há 3 posturas possíveis diante dessa realidade da morte: desejá-la, temê-la ou ignorá-la. A terceira alternativa, que o mundo moderno chama de saudável, é com certeza a mais inquietante e precária de todas. Ignorar a morte é algo problemático, é algo errado. Porque, afinal de contas, é algo que existe e que vai nos afetar cedo ou tarde. Tá aí, gente, então, 10 breves descrições de como Lewis compreende essa perspectiva de ser espiritual diante de Deus, né, segundo a lógica do Evangelho, que estão presentes nesse livrinho aqui. Recomendo muito a leitura, vale muito a pena. E claro, se você quer conhecer mais livros de Lewis, acesse aqui o canal, você vai encontrar várias indicações, e aí talvez você possa começar, né, sua descoberta desse universo literário fantástico, que é o universo lewisiano, a partir desses vídeos e dessas indicações. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer e, claro, faça seus comentários aqui embaixo também. Eu quero muito ouvir você em relação ao seu livro predileto de Lewis. Então, essa é a pergunta do comentário aqui. Do que você já leu de Lewis, qual é o seu livro predileto? Quero lembrar também que há na comunidade mais uma votação para uma live que faremos aqui no próximo dia 10 de março, domingo 10 de março. Uma live sobre um livro bíblico. Então, vou criar na comunidade uma enquete com essas possibilidades. Faça a sua escolha. O livro mais votado até sábado que vem vai ser o livro que a gente vai abordar aqui na live de domingo, no dia 10. Tá bom? Então é isso, pessoal. Abraços e até!